O título da mensagem hoje é Santidade para quê? Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Nós vamos dos versículos 13 ao 14. Diz assim a palavra: Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai querido, Deus de amor, esta é a sua palavra, santa, bendita, inerrante. Meu Deus, nós clamamos. Fala conosco nessa noite, revela-se a todos que aqui estão, trazendo, ó Deus, exortação, trazendo motivação, cura, trazendo salvação, Senhor. Que a tua palavra possa encontrar terra boa e que essa semente transborde, que ela possa prosperar 30, 60 e a 100 por um. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Essa palavra aqui era Jesus falando, né? O que Jesus está falando ali é sobre uma realidade que não tem como maquiar. É desafiador, sim. A porta é estreita, sim. Porque se não tiver desafio, se para você não tiver esforço, se você não estiver encontrando obstáculo, se a porta estiver muito larga, se o caminho estiver muito fácil, tem algo de errado. Porque Jesus já nos alertou. O caminho de santidade é um caminho de prensa. É um caminho estreito. Mas é o único que leva à vida. É o único caminho que de fato vai nos levar à vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas isso não significa que não existam outras opções. Porque ali mesmo ele diz que muitos escolhem o caminho largo, mas este leva à morte. Então o que Jesus tem para você não é apenas a sua melhor versão, como nós temos ouvido amplamente, né? A sua melhor versão, né? A sua melhor projeção. Não, o que Jesus tem para você é uma versão original, antes do pecado. O que Jesus tem para você é como você foi feito em Deus, antes da fundação do mundo. Você foi eleito em Deus. E a sua realidade é essa. Já parou para pensar que, diferente do que diz Descartes, né? Penso, logo existo. Nós não somos exatamente o que nós pensamos. Enganosa é a filosofia que diz que você é do tamanho do seu pensamento. A nossa mente precisa ser transformada para a gente ter entendimento de quem nós realmente somos. Porque nós somos muito maior do que a nossa mente. A mente humana é limitada. Depois da queda, o homem passou a viver de uma outra forma, numa outra atmosfera. Ele foi expulso da presença de Deus. Ele foi expulso do Éden, um lugar propício para a presença, para a comunhão, para a comunicação. A comunicação ali do homem com Deus, a comunhão, ela era muito mais profunda. Não tinha os limites da palavra, do vernáculo, porque a palavra é limitada. A língua é limitada. Você percebe que até em muitos idiomas nós vemos uma diferença dentro dos significados das palavras. No hebraico, para a palavra amor, você tem outras palavras, né? No grego, para a palavra amor, você tem 3 palavras, no mínimo aí. Ágape, filéu, eros. E para a gente é só amor. A gente ama um monte de coisa e o significado se perde em tudo isso. Então,
a palavra é limitada para revelar o que nós somos em Deus. Por isso, não é só palavra que nos revela, tem o Espírito. É a rema, é a revelação de Deus para alcançar nosso espírito. Então, um espírito fortalecido na revelação de Deus entende que você não é o que pensa. Às vezes você pode olhar no espelho e pensar, lá no passado eu já fiz isso, fiz aquilo. Quantos erros, quantas coisas que eu não gostaria de ter cometido. Mas você não é mais isso. Você não se encontra mais naquela pessoa lá. Porque nós somos algo mais sublime em Deus do que a nossa mente possa imaginar. A mente de Cristo, sim, pode nos revelar a nossa verdadeira identidade. Por isso a Bíblia vai entrelaçar paralelos entre as escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, com a vida de Jesus no Novo Testamento, né, que foi escrito no grego. Em Gênesis, nós vamos ver lá no iniciozinho da Bíblia, o Espírito, ele pairava sobre a face das águas. E daí a gente vê, Deus fala, o mundo é criado, então o homem é formado do pó da terra e Deus sopra em suas narinas. Inclusive, em setembro desse ano, segundo o calendário judaico, a terra vai fazer 5.787 anos. Eles contam desde as escrituras no hebraico, na Torá, né? Um ano significativo dentro das profecias. Mas o que foi que aconteceu depois que Deus criou toda a terra? O inimigo entrou. Nos escritos bíblicos a gente vê que Satanás aparece. Satanás tentou Adão e Eva no jardim do Éden. Percebe que também lá em Mateus, o primeiro livro, né, do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, a gente vai ver algo similar. A gente vai ver uma comparação, um parâmetro, porque Mateus, logo no capítulo 1, nós temos a genealogia de Jesus e o seu nascimento como um parâmetro da criação. Mateus 2, o aviso do anjo para que a família de Jesus fosse para o Egito. Mateus 3, o ministério de João Batista, o batismo de Jesus. Mateus 4, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito e depois de 40 dias de jejum, o diabo aparece para tentar a Jesus. Mateus 3 ainda ali, a gente vê que tem água, assim também nós vamos ver o Espírito de Deus falando, descendo, né, na forma corpórea, a voz de Deus que foi lá usada para criar todas as coisas aqui no batismo de Jesus, a voz de Deus ecoa, eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Vemos no capítulo 3 de Mateus a manifestação da Trindade, e Deus fala, e então uma nova humanidade está sendo formada ali. Exatamente ali, a história sendo alterada por meio de Jesus. O que Jesus fala? João, é necessário que se cumpra a justiça de Deus. A justiça de Deus é, se por um homem o pecado entrou, por um homem o pecado vai sair, e uma nova humanidade será regenerada, restaurada à origem. É o que Deus tem para nós, não é uma nova versão do velho homem, a melhor versão do velho homem. O velho homem morre para nascer algo novo, uma vida nova. Então, desse mesmo modo que aconteceu no Éden, Satanás novamente vem para tentar um homem, só que agora este homem é Jesus. Sabe, no lugar em que Adão caiu, era um lugar de delícias, ele tinha tudo. Adão comprometeu o futuro da humanidade, tendo tudo à sua disposição. Ele escolheu desobedecer. Já Jesus, privado de tudo, privado do básico, 40 dias sem comer, num deserto escaldante,
ele escolhe obedecer. Ele é santo, ele é o nosso modelo, ele é a primícia dessa nova criação. Então, veja bem, o deserto não é apenas um desvio fortuito, não é um imprevisto. Ai, pastor, entrei no deserto, eu tenho quase certeza de que eu estou vivendo no deserto. Deixa eu te dizer, o deserto não é por acaso. O deserto faz parte dos planos de Deus. Ele é um lugar de forja, é uma escola do Espírito. A palavra vai nos dizer que depois, logo depois ali do batismo, o Espírito do Deus vivo leva Jesus, guia Jesus, conduz Jesus ao deserto. Se foi assim com o nosso mestre, com a primícia dessa nova humanidade, dessa criação santa, então acontece conosco também. São momentos da nossa vida que somos deparados com intercessões, com alguns muros à nossa frente, algumas dores. Só que agora nós vamos poder entender que esse lugar de forja é também um lugar em que o Espírito Santo vem de maneira mais abundante em nós. Toda vez que você está no deserto, você vai perceber, claro que você tem que se achegar ainda mais a Deus. Mas o deserto é um lugar em que você vê melhor a mão de Deus agindo com poder. Porque é um lugar em que você precisa. É um lugar desértico. É no deserto que você também vê que é Ele, é Deus quem peleja por você. Porque via de regra, nos desertos da vida, somem todos. Você perde todo o apoio. Às vezes você perde até a saúde, você perde os seus recursos. E você se vê meio que desnorteado, mas é nessa hora que você para ouvir a Deus mais claramente. O deserto é um lugar de você ouvir melhor a voz de Deus. E é um lugar onde que você sai de lá mais santificado. O deserto tem potencial para nos santificar. Não queremos viver uma vida inteira no deserto. E não é isso que Deus tem para nós. Mas aquilo que os dias de bonança não faz por nós é nos ensinar santidade. Se nós não aprendemos nos dias de vitória e de glória, o deserto certamente nos ensinará sobre santidade. Veja bem, esse lugar chamado deserto foi enfrentado por Jesus, mas também é o lugar da sua vitória em Cristo. Quando você resiste ao diabo, você sai do deserto mais que vencedor. Jesus foi vencendo a Satanás só na palavra. O corpo dele estava fraco, porque o diabo ele é estrategista. Ele espera o momento de dar o bote, como uma serpente mesmo. Quando você está mais vulnerável. Mas não existe vulnerabilidade capaz de te fazer cair se você estiver perto de Jesus. Você pode estar fraco, desacreditado, sem dinheiro, sem credibilidade. Mas se você está com Jesus, você vence ao diabo. E a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus, então, ele sai do deserto. A Bíblia vai nos dizer que ele sai no poder do Espírito. Ele sai do deserto para começar o ministério dele. Deserto para nós é bênção, queridos. A gente sai do deserto cheio do poder do Espírito. O seu deserto é lugar de santificação. É uma oportunidade de você colocar o diabo para correr. Coloca ele no devido lugar dele. Na nova criação em Cristo Jesus, sabe qual é o lugar? Faz assim com seu pé. Pode fazer? Profeticamente. Ele não suporta esse barulho. Lembra do que Deus disse para Moisés, quando o povo estava ali, indo para a terra prometida e no encalço, o exército do inimigo, o Egito, a figura de Satanás que fica no encalço, Deus falou com Moisés, diga ao povo que marche.
Há poder na sua fé em Cristo Jesus, na sua resistência ao diabo. Não importa o que você esteja passando, avante, marche. Porque saiba você que a tentação não é algo impessoal. Existe um inimigo concreto, personalíssimo, porque ele nos estuda. O inimigo não vai me tentar da forma como ele tenta meu marido. Ele não vai te tentar da forma como ele tenta seu irmão ao seu lado, seu amigo. Porque nós somos diferentes. Às vezes o que é tentação para o outro, para mim, não significa nada. Mas uma coisa é certa, que nós todos temos em comum. Todos nós temos pontos falhos. Temos pontos cegos. Temos lugares frágeis. Na batalha, na luta, temos os lugares em que o diabo nos estuda. Onde é que a luta dele é mais fraca? Por isso nós precisamos uns dos outros. Os que estão de pé, cuidem para que não caiam mais. Vamos levantando uns aos outros. Porque ninguém está totalmente blindado de um dia cair. Blindado só o Senhor Jesus, o único que nunca falhou, nunca caiu, nunca falhará. Então, vamos para Isaías, capítulo 52, no versículo 7. Quando a gente fala, então, que Satanás é uma realidade, ele é a personificação do mal. Isso não é para ficar com medo, não. Isso é só para você entender. Você também tem que estudar seu inimigo, Você também tem que saber que ele existe. Tem gente que, não, pastora, não fala no nome do diabo, que vai trazer mal ao gouro. Nada disso. Nada disso. Jesus falou dele. Ele falou, tá aí, o diabo, ele não tem nada em mim e eu não tenho nada com ele. Eu posso falar no nome dele, eu só não posso ter parte com ele. Eu só não posso servir a ele com o que pertence a ele. O pecado pertence ao diabo. A mentira pertence ao diabo. Então, olha o que diz o profeta. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Então, o caminho de Jesus é esse para nós, é anunciar as coisas do reino, conhecendo o nosso adversário, nos apartando dele. Nossos pés são belos, são pés que caminham numa direção que o nosso Senhor já prepara à nossa frente. Então, o caminho de Jesus, queridos, alinha o nosso tempo com o propósito da vida eterna. Apesar de existirem outros caminhos, e conforme o que Jesus disse ali, no nosso texto base, esses caminhos mais largos, essas portas escancaradas, atraem multidões. Mas existe um caminho que vai calibrando a nossa vida com o lugar seguro pelo qual nós podemos caminhar. É como se o Senhor estivesse dizendo, já tem um lugar preparado para vocês. Mas tem uma coisa que Deus não pode fazer por nós. É decidir pela porta estreita. Depois da porta estreita, está tudo aplainado. Está tudo pavimentado. Mas tem um desafio para nós. Tem que ter, porque o livre-arbítrio continua valendo. A gente ainda está aqui no mundo. E no mundo você terá sempre escolha. Nas suas escolhas você vai mostrar se você está no caminho de santidade ou não. Em nossa geração, o que nós mais escutamos das pessoas é assim, eu não tenho tempo. Nossa, está tão corrido. Não tenho tempo para ir à Bíblia, para ler a Bíblia. Não tenho tempo para ir aos cultos. Não, pastora, você tem que ver que dificuldade que é para eu conseguir fazer o que já tem para mim todos os dias, então não sobra tempo. Mas a Bíblia diz que há um tempo designado para todas as coisas debaixo do céu. Então lembre-se disso, o deserto não é apenas um lugar em que você está ali para sofrer. O deserto é um lugar para calibrar o seu tempo. No deserto você vai aprender o que é prioridade para você.
Porque o deserto é um lugar que você sente o cheiro da morte. Ali você lembra o quanto você é frágil. E aí você lembra, opa, eu vou sair daqui. Mas eu saio daqui de maneira diferente. Eu saio daqui dando prioridade àquilo que é prioritário. O que é primeiro? É Deus na nossa vida. É Deus. Você já observou que na nossa geração essa falta de tempo tem trazido também uma falta de direção, falta de alegria, né? Quando nós aliançamos o nosso tempo com o nosso propósito, Cristo resplandece. Vamos observar um processo agrícola. É tão bom quando a gente tem um tempo com a natureza, né? É tão bom quando você cala todas as vozes, você ouve o barulho da criação. Eu estava me lembrando do processo agrícola, quem aí foi criado na roça, quem teve mais contato com a terra, vai se lembrar que para cada semente tem um tempo exato de plantio, não é? E como se dá esse processo de uma plantação? Existe um tempo para cada etapa. O plantio da semente vem após o arado na terra. Hoje temos máquinas, né? Muitas máquinas, mas a terra tem que ser ferida. Passa um arado rasgando a terra para preparar a terra e depois vem a semente. O deserto é isso. O deserto vem rasgando o nosso coração, vem nos preparando e aí a semente da palavra cai num lugar preparado, pronto. Um lugar favorável para que aquela semente germine, mas não termina aí. A Bíblia vai nos falar de duas chuvas. Tem a chuva temporã e tem a chuva serôdia. A chuva temporã é aquela que lá no inicinho, sabe, quando a terra já foi arada e cai a semente, desce uma chuva, como Deus é perfeito. Tem o tempo da chuva. E essa chuva temporã, ela é para fazer a semente germinar ali dentro. Mas a chuva serôdia, ela já é para o finalzinho, ali já no tempo da colheita. A chuva serôdia, ela vem para o amadurecimento do fruto. Já tem fruto, mas não está na hora de colher. Desce a chuva serôdia para que venha a colheita. Tudo isso representa para nós também processos da nossa vida. Não é sempre do mesmo jeito. Você pode até imaginar que todo dia a mesma rotina, todo dia a mesma labuta, mas não é. Sem que você perceba, de repente, começa a acontecer coisas diferentes. A palavra hoje é para dizer, não temas, o santo de Israel, aquele que conduz a sua história, aquele que te torna santo a cada dia na presença de Deus, está cuidando do processo. Ele está fazendo tudo o que é necessário no tempo devido. Pode ser que essa situação que você está enfrentando hoje, seja o arado do Senhor, abrindo caminho para que a semente encontre terra boa. Vamos para Joel, capítulo 2, versículo 23. Ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor, o seu Deus, porque Ele dá a vocês as chuvas de outono, e também conforme a sua justiça, Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono, as de primavera, como antes fazia. Em outras versões aparecem aqui essas nomenclaturas que eu disse, chuva temporã, chuva serôdia, é porque a versão que a gente usa aqui é a NVI. Então, essa palavra está nos dizendo que às vezes nós não entendemos o que está acontecendo conosco, mas quando nós nos rendemos a Deus, nós encontramos descanso. A gente consegue encontrar paz. Toda aquela confusão, aquela inquietação interior se cala. Isso também é santidade. Paz interior. Acessar a santidade não significa a respeito das coisas externas. O externo é só resultado, a santidade começa dentro de nós. A nossa mente, ela deixa de ser um campo de batalha, sabe aquela mente confusa, sempre com muitas vozes.
a santidade, a sua mente começa a pacificar. Você começa a dar graças em todo o tempo. Você agradece até no meio do deserto, no meio das situações difíceis. Às vezes nós não entendemos todas as coisas que nos acontecem, mas Jesus disse: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E qual é o Evangelho do reino de Deus? É o próprio Jesus. É que ele inicia na terra aquilo que ele iniciou, essa primícia. Quando ele ressuscita, ele é a primícia de muitos outros. E isso que ele inicia, ele mesmo sustenta. Ele é o primeiro de muitos outros santos. O próprio Jesus sustenta isso. E ele sustenta por toda a eternidade. Então pensa comigo, a segunda vinda de Jesus não é uma fuga dos cristãos para um outro mundo. Sabe, aquilo que a gente ficou muito naquele entendimento, né? Talvez aquele filme Deixados para Trás. A gente foi levado a acreditar num cenário que não é tão bíblico. A nossa interpretação, ela precisa, muitas vezes, ir lá no hebraico, na origem, para você compreender, porque no Ocidente, a gente colocou uma praticidade na segunda vinda de Jesus, a gente colocou gestos e formatações. No momento em que o Senhor vier, um véu será retirado. Assim como quando ele morreu na cruz do Calvário, o chão abriu, quando ele vier, o céu, o véu será aberto, mas não no chão, no céu. Uma nova realidade que já existe, será nova para nós, mas ela já existe em Deus. Aleluia, uma realidade que já está pronta, porém está oculta. O que o apóstolo Paulo fala? Que hoje nós vemos em parte, mas um dia será face a face. Nós o conheceremos como ele nos conhece, porque ele nos conhece plenamente. Será retirado um véu de nós, e nós veremos todas as coisas como elas são. O céu e a terra então serão unidos em uma nova criação. O Deus que criou o céu e a terra renovará a ambos. A Bíblia vai dizer que céus e terras serão glorificados, refeitos, não separadamente, uma coisa e depois outra, mas juntos. A própria cruz você olha ali no ponto de interseção dela, onde liga o horizontal no vertical, é Cristo mesmo, unificando o céu com a terra num piscar de olhos. Num momento, o véu será retirado. Aquilo que já é verdade na dimensão celestial será revelado e integrado ao mundo presente. A justiça e a soberania de Deus prevalecerão contra o mal. E o juiz de toda a terra fará justiça, colocando seus inimigos por estrados dos seus pés. Isso tem que ser algo bem compreendido, porque isso é santidade. Isso significa que não é quando Cristo vier, já existe uma realidade pronta, mas haverá um momento em que o véu cairá por completo. O problema é que a maioria dos cristãos ocidentais se concentram em si, pensando que o objetivo principal do cristianismo é que as nossas almas vão para o céu quando nós morrermos, enquanto o Novo Testamento se concentra em Deus vindo habitar conosco. A gente entende errado. Isso nos leva a pensar que, então eu estou salvo. Então está tudo tranquilo para mim, predestinada. Estou de boas. Está tudo garantido. Eu vou vivendo a minha vidinha aqui, fazendo o que tem lá nos 10 mandamentos, cuidando para eu não cair, mas Deus não limitou a nossa jornada como cristãos. Nós amamos ao Deus que nos salvou, nós pertencemos a um reino em movimento, um reino ativo, que tem agentes que estão trabalhando, que estão aí completamente envolvidos
nessa colheita, no plantio, na aragem da terra, no plantio da semente, na rega, na colheita. Então, essa palavra está nos dizendo que Deus, vindo habitar conosco, Ele inicia nas primícias ali em Cristo Jesus uma nova forma de vida. Vamos para os Salmos de número 145, de 11 a 13. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Nós já estamos trabalhando para essa realidade que nós ainda não vemos plenamente, mas nós trabalhamos por fé para essa realidade, porque lá não vai ser mais necessário pregar, lá não vai ser mais necessário profetizar, mas esse lá também é aqui, porque o reino já está dentro de nós. Esse desejo que queima, essa vontade que não nos permite parar, essa fé que nos faz crer naquilo que nós não vemos ainda, naquilo que apenas esperamos. O fato que só de pensar como estou me sentindo, como eu estou me saindo, como as pessoas estão me tratando, isso já revela que nós estamos focados em nós mesmos. Será que tá bom? Eu estou servindo, mas não sei, eu não gosto muito do jeito que está saindo, parece que o resultado não está muito bom. Será que nós não estamos focando em nós? Porque talvez quando a gente acha que está muito bom, Deus pode não estar gostando. Porque Deus está se importando muito mais com o invisível, com o inaudível. Porque o que olho humano vê, o que ouvido humano ouve, não é comparado com essa outra dimensão que o véu, quando cair, vai nos revelar. O que nós fazemos aqui é focado em Deus, é focado na santidade dEle. E aquilo que é excelência para o homem, às vezes, não toca na santidade de Deus. E aquilo que às vezes para o homem é desprezível, é o santo de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus foi encontrado como desprezível. Não havia beleza aos olhos naturais, as pessoas não viam beleza nele. Mas ali estava a santidade em carne e osso. Meu Deus, nos revela esse mistério, Senhor. Queremos ser santos como Tu és, Jesus. Uma unção sobre nós, Pai, como Tua igreja. Nos tira, Senhor, desse formato pré-concebido. Meu Deus, que nós aprendemos, Senhor. Às vezes desaprender é mais difícil do que aprender, Senhor. Nos tira desse lugar performático, Senhor, midiático. Nos ensina, Pai, a ver o que realmente Te agrada, nos leva para um caminho de santidade, nos capacite a passar na porta estreita. Porque nós temos guerras, lutas de classes, conflitos familiares. Você já pensou por quê? Por quê? Não seria tão mais fácil viver em paz? Por que às vezes o próprio casamento, sem que você queira, de repente já se estabeleceu ali um mal-entendido? Você não tem paciência nem para ouvir o outro explicar o que ele está querendo dizer. Por quê? Porque nós estamos na atmosfera do pecado. Porque não há nada que cause mais desintegração a uma relação do que você focar em si mesmo. Não existe nada mais desinteressante do que pessoas focadas em si mesmo. Como é que eu fui? Como é que foi que eu preguei? Como é que foi que eu louvei? Tem pessoas que tudo que fazem, elas querem ver a própria performance para melhorar. Ok, mas é Deus quem nos faz melhorar.
É Deus quem vai nos aperfeiçoando. Tem gente esperando estar mais excelente para começar a fazer. Vai fazer não. Porque se você não for fiel no pouco, no muito, Deus não te colocará. E Ele diz que aqueles que estão enterrando os seus talentos, até o que eles têm será tirado. Faz para Deus, com a cara e com a coragem. Faz debaixo de oração, de jejum. Se prepare sim, mas não espere estar na sua melhor performance, porque santidade é outro caminho. Por causa do fato de estarmos centrados em nós mesmos, muitas vezes nós não estamos progredindo. Às vezes a gente corre atrás de tantas coisas, queridos, que a gente quer o fruto antes da hora. O tempo parece nos engolir e a gente está colhendo antes da hora. E a gente não está conseguindo se alimentar daquilo que Deus tem para nós. Porque Deus, quando Ele faz algo, vem perfeito no tempo dEle. É bom esperar o tempo do Senhor. Porque tudo que Deus faz é perfeito em seu devido tempo. Então, logo Jesus começa a falar do reino de Deus publicamente, Ele imediatamente chama as pessoas a segui-lo. Sim, Ele vai voltar para restaurar o mundo inteiro, mas Ele começa ali com os discípulos. Aqueles que queriam aprender algo mais, então aceitavam o chamado de Jesus. Mas Jesus fez algo diferente, muito inusitado, porque na tradição judaica, não era o rabi, o mestre, que escolhiam os pupilos. Eram os pupilos que escolhiam o mestre. Ouvia-se dizer, Gamaliel, o Paulo escolheu, né? Gamaliel para aprender aos pés dele. Não foi Gamaliel que escolheu Paulo. A propósito, comece a orar, nós temos pedido ao Senhor para Ele abrir aqui um tempo da gente ter uma escola aqui no segundo semestre, para termos teologia. No tempo de Deus, tudo vem perfeito. Lembra quando a gente inaugurou? Não sei quem é da época aqui da inauguração, nós vamos fazer 2 anos aqui no Vale das Orquídeas. Mas não era o tempo do Senhor, a gente não deu prosseguimento, mas estamos orando para que venha esse tempo de aprendizado. Mas o que acontece aqui? Jesus é quem escolhia. A autoridade de Jesus era tamanha que Ele que escolheu quem iria aprender com Ele. Sim, vamos para Mateus 7, 29. Aqui, olha, as pessoas estavam admiradas. Pode pôr o 28. Mateus 7, 28 a 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Nem para poder ensinar a turma que se juntou para ser ensinada por Jesus, também foi de maneira diferente. Jesus, ele vem trazendo um novo formato da primícia, né? Em culturas tradicionais, a pessoa, ela extrai a sua identidade a partir da sua família consanguínea. O seu pai, a sua mãe, e aí a sua identidade. Quantos estão repetindo aí erros? O pai abandonou, ele está abandonando também. Às vezes aquilo que feriu acaba sendo propagado, porque a identidade continua sendo forjada e firmada lá na família. Mas Jesus, ele vem fazendo diferente, ele pega e ele traz você para perto e a sua identidade vai sendo forjada nele. É aí que feridas são curadas, é aí que maldições são quebradas, é aí que você quebra o ciclo da maldade na sua família. Você não repete nos seus filhos o que os seus pais, seus avós, seus bisavós fizeram, até você. Mas tudo isso passa pelo ensino, queridos, porque nós somos completos, assim, nós somos espírito, temos uma mente, uma alma e estamos em um corpo, provisoriamente. Mas aqui, nesse momento, está tudo junto. A gente não consegue separar assim tão facilmente. Então, em nossa cultura individualista, dizer adeus para os pais não é assim tão grande coisa como era lá nos dias de Jesus, porque muitos estão dizendo adeus para os pais para estudar e por lá ficam.
Mas na nossa cultura, dizer adeus para a carreira, colocar Deus em primeiro lugar antes dos sonhos, antes do primeiro milhão, aí sim é desafiador. Mas Jesus entra dizendo: eu quero ter prioridade, eu quero ser prioritário, busque-me primeiro. Isso seria assim drástico. Jesus está dizendo: conhecer-me, amar-me, procurar ser como eu, servir a mim. Tudo isso deve se tornar a paixão suprema da sua vida. E tudo mais virá depois, em segundo lugar. Isso é santidade. Nós estamos dizendo santidade para quê? Para encontrarmos esse caminho de vida. À medida que você vai se posicionando, que você vai alinhando sua vida, suas escolhas, você vai encontrando esse lugar chamado santidade. Tudo mais vem depois. Não quer dizer que você não vai ter carreira, não quer dizer que você não vai ter bons momentos, desfrutar de reconhecimento, de coisas boas nessa terra. Não quer dizer que você está colocando cada coisa no devido lugar. E Jesus está dizendo: conhecer-me, amar-me, procurar ser como eu, servir-me. Tudo isso deve se tornar a sua paixão suprema. Tudo isso deve ser a sua maior alegria. E aí você vai saber de fato o que é ser feliz. Assim como uma criança, queridos, desabrocha debaixo de autoridade de um pai sábio, de uma mãe amorosa, assim como um time se desenvolve de maneira excelente debaixo da condução de um bom técnico experiente, sábio, assim como um estudante se torna um bom aprendiz debaixo da orientação de um bom professor, de um professor dedicado, que busca capacitação. Assim é a nossa vida debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Assim é a nossa vida quando nós nos colocamos por livre e espontânea vontade debaixo da condução e da santidade de Deus. Amém? Então esse é o final da mensagem. Nós estamos debaixo desse senhorio e tudo mais é restaurado quando Cristo é para nós a primícia. Jesus é um único, Ele é verdadeiro, Ele é absoluto, Ele é aquele que pode nos salvar. Se você se voltar totalmente para Ele, você vai ser curado. Se você se voltar totalmente para Ele, você vai compreender muitas coisas. Outras vai se tornar desnecessário te explicar. Você vai ser conduzido a este caminho, a este lugar de santidade.